As histórias mais assustadoras quase nunca aparecem nos noticiários, nem chegam às capas de jornais. Elas se escondem nas memórias de quem viveu o inexplicável e carrega consigo o trauma de ter encarado algo que não pertence a este mundo. Neste vídeo, você vai conhecer relatos reais de pessoas comuns que, por acaso ou por destino, ficaram frente a frente com entidades que desafiam toda a lógica. São encontros que marcaram profundamente as vidas de quem ousou contar o que viu. E mesmo com o passar dos anos, cada detalhe ainda ecoa na mente dessas testemunhas como se tivesse acontecido ontem. Prepare-se, porque a partir de agora, você vai ouvir histórias que vão grudar na sua mente, talvez, fazer você pensar duas vezes antes de ficar sozinho no escuro. O primeiro relato vem de uma enfermeira aposentada chamada Mariana, que morava no interior de Minas Gerais. Ela nunca foi de acreditar em coisas sobrenaturais. Sempre lidou com a morte de maneira prática, acostumada com pacientes terminais de situações de emergência. Mas uma noite no hospital municipal mudou tudo. Era o turno da madrugada e Mariana fazia plantão sozinha na ala de isolamento. Um senhor havia falecido ali naquela mesma noite, vítima de um AVC fulminante. Como o corpo aguardava a remoção, ela decidiu ficar na recepção preenchendo os prontuários. Foi quando ouviu os passos. Lentos, arrastados, como se alguém descalço caminhasse sobre o chão frio. Ela olhou pelas câmeras internas, mas todos os monitores mostravam corredores vazios. Mesmo assim, os passos continuavam. Até que pararam exatamente atrás da porta da sala de recepção. Mariana levantou, abriu a porta de supetão, e não havia ninguém. Mas o que realmente a abalou foi o que veio depois, a marca de uma mão, como se tivesse sido pressionada do lado de fora do vidro. 5 dedos compridos, finos demais para serem humanos. E uma sensação gélida, como se a temperatura tivesse caído repentinamente em todo o ambiente. Nos dias seguintes, outros enfermeiros começaram a relatar coisas parecidas. Vozes sussurrando seus nomes nos corredores vazios, equipamentos disparando sozinhos, sombras que se moviam nas paredes mesmo com a luz acesa. O hospital chegou a fechar temporariamente a ala de isolamento depois que uma técnica de enfermagem teve uma convulsão e jurou ter visto um homem de olhos pretos sentado na cama de um dos quartos. Mariana nunca mais trabalhou à noite depois daquele episódio. Ela contou o relato apenas anos depois, em uma entrevista para um pesquisador de fenômenos paranormais. E até hoje, sua voz treme ao descrever os dedos finos pressionando o vidro. Ela não sabe o que viu. Só sabe que não era humano. Agora vamos para o sul do Brasil, mais precisamente em uma pequena cidade no interior do Rio Grande do Sul. João Pedro era motorista de caminhão e, certa noite, pegou a estrada entre São Gabriel e Rosário do Sul. Era um trecho que ele conhecia bem. Sem curvas perigosas, sem ladeiras intensas. Mas naquela noite havia uma neblina espessa, quase sólida, que cobria toda a rodovia. Ele reduziu a velocidade, ligou o farol baixo e seguiu com cautela. Foi então que viu uma figura parada no acostamento. Uma mulher. Ela usava um vestido branco longo, estava descalça e tinha os cabelos negros caindo sobre o rosto. João freou bruscamente, pensando que ela poderia estar ferida. Mas quando saiu do caminhão, a mulher não estava mais lá. Procurou com a lanterna, chamou por ela e nada. E quando voltou para o veículo, percebeu que a cabine estava gelada. O rádio tinha parado de funcionar, e no banco do passageiro havia marcas de água. Como se alguém tivesse entrado molhado. O susto veio minutos depois. Enquanto ainda tentava entender o que estava acontecendo, ele viu pelo retrovisor uma silhueta sentada atrás de si. A figura parecia mover-se lentamente, e embora o rosto estivesse encoberto pelos cabelos, João tinha certeza de que era a mesma mulher. Ele parou o caminhão no meio da estrada e saiu correndo, gritando por socorro. Um carro que vinha atrás quase bateu no caminhão parado. O motorista desceu, viu o desespero de João e o ajudou a se acalmar. Quando voltaram para a cabine, e não havia ninguém. Mas a marca de um pé descalço molhado ainda estava no tapete. Desde aquele dia, João abandonou a profissão. Ele diz que jamais se esquecerá da sensação de estar sendo observado dentro do próprio veículo. E que, às vezes, ao acordar de madrugada, ainda escuta o som da porta do caminhão sendo aberta lentamente. Outra história que vai te deixar arrepiado aconteceu com uma mulher chamada Célia, no interior do Ceará. Ela vivia em uma fazenda afastada, rodeada por matas e trilhas antigas. Célia sempre teve uma sensibilidade estranha.
Desde criança, dizia ver coisas que os outros não viam. Mas um evento específico a marcou para sempre. Em uma noite de lua nova, seu marido havia saído com o carro e ela ficou sozinha em casa. Por volta das 3 da manhã, Célia acordou com o som de batidas suaves na porta da cozinha. Levantou, ainda sonolenta, pensando que fosse algum animal ou até mesmo alguém da vizinhança. Mas ao se aproximar da porta, ouviu uma voz baixa, arrastada, que dizia seu nome. Célia. Célia. Sempre do mesmo jeito. Ela acendeu a luz da varanda e olhou pela fresta, e ali estava uma figura encurvada, magra demais para ser humana, com a pele acinzentada e os olhos brilhando como os de um gato no escuro. Célia gritou e correu para o quarto. Trancou-se, ligou para o marido, que imediatamente avisou os vizinhos. Quando chegaram, não havia ninguém. Mas marcas de mãos pequenas e finas estavam impressas nas janelas da casa. Nos dias seguintes, Célia começou a ter pesadelos constantes com a mesma criatura, que sussurrava coisas em uma língua que ela não conseguia entender. Ela passou por diversos tratamentos, mas nada parecia resolver. Até que um curandeiro local disse que o que ela viu era um ser da mata, algo antigo, que caminha entre mundos e aparece apenas para quem tem o dom ou o azar de enxergá-lo. Célia se mudou da fazenda poucos meses depois. Nunca mais falou sobre o assunto, mas deixou um aviso gravado para sua filha: se um dia você ouvir alguém chamando seu nome do lado de fora e não abra a porta. Outros casos semelhantes começam a surgir conforme pessoas se sentem seguras para falar. Uma jovem chamada Ana Luísa, de São Paulo, relatou ter presenciado uma sombra que pairava sobre o seu quarto todos os dias às 3 da manhã. Ela decidiu instalar uma câmera. Nas primeiras noites, nada. Mas na quinta madrugada, a gravação revelou uma figura escura, com membros alongados, que parecia atravessar a parede e pairar acima da cama por quase 3 minutos antes de desaparecer. O mais assustador? Ana relatava paralisias do sono e sensação de sufocamento nesses mesmos horários. Ela procurou ajuda psicológica, mudou de casa, e desde então nunca mais teve o mesmo problema. Mas o vídeo permanece salvo, e é estudado por grupos que investigam atividades paranormais. E não para por aí. Um padre em Goiás, durante um retiro espiritual em uma capela antiga, presenciou uma espécie de distorção no ar, como se o espaço diante dele tivesse tremido. Em seguida, ouviu a voz de uma criança, mas não havia nenhuma criança no local. A voz dizia em tom grave: "Você está pisando onde não deveria." Ele desmaiou e acordou horas depois, com marcas vermelhas nos braços. A capela foi fechada após o ocorrido, e mesmo dentro da igreja, o episódio é tratado como um mistério. Essas histórias fazem parte de um conjunto crescente de relatos que sugerem que o mundo ao nosso redor pode estar mais conectado com outras dimensões do que imaginamos. E se essas entidades estão mesmo entre nós, caminhando entre sombras, talvez já tenhamos cruzado com elas sem perceber. Às vezes, um arrepio repentino, uma sombra no canto do olho, ou a sensação de estar sendo observado, podem não ser apenas fruto da nossa imaginação. Podem ser sinais de que o véu entre os mundos se rompeu, mesmo que por alguns instantes. E quando isso acontece, a realidade como conhecemos deixa de fazer sentido.